todo mundo deve ter essa dúvida. Entre comer uma fruta e tomar o suco da fruta, o que é que você recomendaria? Comer a fruta. Porque quando a gente processa aquela fruta, a gente acaba eliminando as fibras presentes na fruta, ou muitas vezes a gente não aproveita o que de fato possui a fibra naquela fruta, né? Por exemplo, a maçã. A fibra a gente sabe que está na casca. Tem pessoas que retiram a casca da maçã. Eu retiro a casca. Então, se eu retiro a casca da maçã e coloco aquela maçã para bater, né? E aí eu acrescento água, acrescento açúcar, eu vou estar aumentando mais o índice de açúcar daquela fruta do que a fibra dela em si. Então, é melhor a gente consumir a fruta do que o suco. Outro esclarecimento que eu gostaria que você desse à população, que assim, quando a minha mãe adoeceu, minha mãe teve câncer, né? E o tratamento ele é muito duro. E uma das coisas que foi recomendada pelo médico foi que ela não parasse de mastigar, porque ela tinha aquela coisa assim, preguiça de comer, não tinha vontade de se alimentar e queria só comer coisas batidas, como uma vitamina, um suco. E o médico recomendou que ela não fizesse isso, porque para não parar de mastigar, essa mastigação, ela tá ligada ao estômago, assim, para que você, como é que se diz, informe ao seu estômago que está entrando alimentos, é para isso que serve? Sim, também, porque a mastigação, ela faz parte, né, do processo digestivo. Então, quando eu estou mastigando, né, eu estou trabalhando todo o meu trato gastrointestinal. Então, quando eu estou mastigando, meu cérebro já subentende que eu estou comendo, né? E que meu corpo vai receber aquele alimento. Que é a mesma coisa de eu mascar um chiclete. Tá mascando um chiclete, eu estou levando sinais, né? De que eu estou comendo. Só que, na verdade, eu estou ali só mascando um chiclete. Então, quando eu faço esse processo de mastigação, existe o relaxamento do nosso esôfago, né, para preparar o recebimento desse alimento para ir para o estômago. Então, por isso que ele falou que ela teria que manter a mastigação. Né? E me diga uma coisa, você falou aí do chiclete. Essa mastigação, que na realidade não leva nada ao estômago, ela pode produzir uma acidificação? Tem muita gente que fala do refluxo, né, de estar acidez no estômago. É recomendável as pessoas fazerem uso do chiclete, principalmente aquelas que têm como é aquele problema no estômago? Gastrite. Aí a gente teria que evitar justamente por essa questão, né, que eu acabei de citar, que o fato da gente estar ali na mastigação, a gente está preparando o nosso corpo, né, para receber um alimento, só que na verdade a gente não está comendo de fato, né, a gente só está mascando um chiclete. Então, aumenta a produção do suco gástrico lá no estômago, porque ele está esperando aquele alimento. Então, para um paciente que tem gastrite, tem refluxo, né, a tendência vai ser piorar os sintomas ao fazer o uso excessivo do chiclete. Vocês têm alguma dúvida aqui? Querem fazer alguma pergunta, Alina? E você, Rubens? Eu vi alguns vídeos antigos, né? Pessoal Rio de Janeiro, assim, né? Pessoal antigo mesmo, uns 60, 40. O pessoal era mais magrinho, assim, tudo bem vestido, né? Mais magrinho. E a comida daquele período era arroz com feijão. Arroz com feijão é o melhor? Sim. É o alimento que a gente considera, né, mais nutritivo. Porque, como eu falei, de fato, a mudança, né, que veio ocorrendo de antigamente para cá, né, foi de fato esse aumento do consumo de alimentos processados, a correria do dia a dia. Às vezes a gente acaba deixando de lado essa questão da atividade física, então o sedentarismo cresce bastante, né, e a busca pela praticidade. Então, por isso que a gente vê essa diferença de como era o biotipo corporal daquele pessoal antigamente, que comia o arroz com feijão e a proteína lá, né? E hoje, com a variedade que a gente tem, que o mercado nos oferece, né? A gente sempre está buscando praticidade.
Então, muitas vezes essa praticidade acaba interferindo na nossa qualidade de vida. Então, a gente tem aumento dos níveis de colesterol, aumento dessas comorbidades, né, como diabetes, hipertensão, o câncer, por exemplo, também, né? Tem as doenças cardíacas, as né? doenças cardíacas, a gente tem esse aumento. A gente tem o aumento das morbidades, né? Então, o fato da gente ter essa praticidade em todo canto que a gente vai agora, né, faz com que a gente perceba essa mudança, né, corporal, seja a qualidade de vida dos indivíduos, né, por causa dessa busca, né, por alimentos mais práticos, sendo que esses alimentos mais práticos não requerem tantos nutrientes, né, são mais alimentos à base de gordura hidrogenada. Então aí a gente acaba que vê essa percepção de mudança, né? Antigamente a gente tinha acesso mais a alimentos naturais, então você via que as pessoas tinham uma qualidade de vida melhor, né? Chegava até uma faixa etária de idade maior do que hoje em dia, devido a essas mudanças, tanto de hábitos alimentares, né, quanto também prática de atividade física em si. Uma dúvida minha, que eu sei que muitas pessoas hoje fazem consumos de produtos como o whey protein. Como é como é que se diz? Qual é a utilidade desse produto para as pessoas? Creio que a maioria das pessoas que faz uso dele são aqueles atletas ou pessoas que estão fazendo academias, né? Qual é realmente o objetivo disso? O whey, ele nada mais é do que uma proteína extraída do soro do leite, tá? Então, a proteína em si, ela ajuda a gente a manter a massa muscular, tá? Ajuda na recuperação, né, dos tecidos musculares. Para quem pratica atividade física, a gente sabe que no processo da atividade física a gente lesiona esses músculos, né? Então, a proteína em si, ela ajuda nessa reconstrução muscular, consequentemente no ganho, né, de massa. E ela é mais utilizada, assim, quando o indivíduo ele não consegue alcançar a quantidade de proteína com o alimento em si. Então, aí a gente busca a suplementação para poder dar esse suporte. Mas eu tenho visto muita gente fazendo uso indiscriminado. Qual é a quantidade de proteína que a gente deveria consumir? A gente pode comer o dia todo carne? Como é essa situação? A quantidade que quiser, porque eu já vi algumas dietas que você pode comer como se estivesse indo para uma churrascaria. Todo dia deve ser uma madeira na carne. Não. A proteína, ela em si, ela deve ser consumida de acordo com a quantidade de peso do indivíduo, né? Tem um cálculozinho que a gente faz, certo? Então, cada pessoa tem uma necessidade, né, de proteína, de acordo com o objetivo também de cada um, tá? Porque, por exemplo, uma pessoa que pratica atividade física requer uma quantidade de proteína maior de uma pessoa sedentária, por exemplo. E quando eu faço esse consumo, como você falou, que pessoas querem comer proteína o dia todo, né? Quando eu faço esse consumo excessivo de proteína, meu corpo ele vai simplesmente transformar esse consumo de proteína em açúcar e armazenar no meu corpo. Então aí a gente vai... A proteína também? Sim. Meu Deus do céu. É mesmo? Quando a gente consome ela em excesso, né, a tendência é ela ser armazenada no nosso corpo. Uma parte em si vai ser eliminada pela urina, né, mas também acontece o armazenamento no nosso corpo e aí vai fazer o efeito contrário, a gente vai estar aumentando o peso, né? Então tem que ter esse controle da quantidade de acordo com o peso de cada um e o objetivo. A gente não pode sair por aí consumindo carne, achando que só porque é proteína, ou suplementando, né? A gente precisa saber a necessidade dessa suplementação, o quanto que eu vou precisar suplementar. Então, isso tem que ter uma individualidade, né? Não é somente, porque eu estou na academia, vou fazer o uso da suplementação.